Denise Oliveira comentou no último vídeo: Luísa, fala sobre a demonização de produtos proibidos. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E esse tema, gente, já é uma coisa que eu queria trazer pra vocês há muito tempo. Inclusive, já tinha a pauta desse vídeo escrita sobre a seguinte pergunta, que foi o que eu anotei aqui, tá? Será que existe algum componente que seja vilão dos cabelos? Será que o sulfato, petrolato e silicones insolúveis são realmente ruins? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque, assim, hoje em dia, gente... como eu já venho, né, fazendo vídeo, acompanhando e pesquisando muito sobre esses temas cabelísticos há muito tempo, eu lembro que a gente passou por uma fase onde muita gente morria de medo do petrolato, do silicone, né? Depois passou para a fase do sulfato. Eu nem sei, não vou mentir para vocês, eu não sei como é que anda hoje em dia, o que é que as pessoas acham em relação a isso. Mas hoje aqui, nesse vídeo, eu vou dar o meu posicionamento, tá? Minha opinião, de acordo com meus estudos, minhas pesquisas, minhas percepções. Então, assim, pode ser que você discorde e não tem problema nenhum. De novo, quando eu entro nesses assuntos, que eu sei que tem muita gente, né, que é loupuzeira, nopuzeira, apaixonada, então às vezes ser contrariada, as pessoas vêm, tentam ser mais, né, agressivas. Se você for agressivo, você vai ser bloqueado e seu comentário será deletado, tá? Você tem todo o direito de dar sua opinião de forma respeitosa, respeitando não só a mim, mas todas as pessoas que estão aqui nesse canal, tá certo? Pra quem não sabe o que é low e no poo, são técnicas que a gente utiliza, né? Muitas pessoas utilizam, que são disseminadas por aí, de limpeza, de cuidados do nosso cabelo, tá? O low poo, gente, ele, só pra dar uma resumidona aqui, tá? Não é apenas isso, mas assim, no low poo a gente tem que utilizar determinados produtos que não contenham petrolatos, que não contenham parafina líquida e que os shampoos, por exemplo, tenham sulfatos muito mais suaves, porque isso vai ajudar a manter seu cabelo mais saudável. O no poo, ele já é um pouquinho mais restrito. O no poo, além de você não utilizar petrolatos, óleo mineral, você não pode utilizar silicones insolúveis, tá? E também o modo de higienização, né? O produto que é utilizado para higienizar o cabelo não é o shampoo, é um co-wash que contém um componente que ajuda a higienizar o couro cabeludo e o cabelo, que são os anfóteros. E essas técnicas, gente, foram muito disseminadas, até hoje são muito conhecidas e muito utilizadas aqui no Brasil. Quando surgiu, né, o no e low poo, muita gente trouxe algumas alegações, e são essas alegações que eu vou trazer aqui e vou dar meu ponto de vista em relação a elas, tá? A primeira e mais conhecida, assim, quando chegou logo, né, o no e low poo, é que, assim, tanto o petrolato quanto os silicones, parafina líquida, né, todos os componentes que são derivados do petróleo, por exemplo, eles são, segundo, né, as pessoas que trouxeram e que, sabe, defendem o no e low poo de forma bem fervorosa, diziam o seguinte, que esses componentes, eles não ajudavam a tratar o cabelo, tá? Que eram componentes que a gente colocava ali no cabelo, que causavam um filme no nosso fio, que impedia que coisas saíssem, que coisas entrassem, e que, além disso, eles são componentes que não trazem tratamento de fato, eles apenas embelezam o cabelo, né? Trazendo brilho, maleabilidade, mas é um brilho, uma maleabilidade, uma emoliência que só vai ficar ali até a próxima lavagem, que quando você tirar, né, você lavar seu cabelo vai voltar ao estado que estava e você não vai estar de fato tratando o seu cabelo. E por conta disso acontecer, muita gente via esses componentes como vilões. Eu, gente, já passei por todas as fases, tá? Já passei pela fase de não fazer nenhuma das técnicas, utilizar todos os proibidos, já passei pela técnica de ser loupuzeira, tipo, de raiz mesmo, de não utilizar nada fora da técnica, e hoje em dia eu tô assim nesse meio termo que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Sobre essa alegação aqui, eu tenho a dizer o seguinte, gente, que beleza, realmente petrolatos, silicones, os proibidões, eles não trazem um tratamento de fato ao cabelo, mas eles também não fazem mal. Então não tem por que vocês terem tanto medo assim do petrolato ou dos silicones, que inclusive, gente, vou abrir logo aqui meu bocão e vou dizer, eu amo silicones, tá? Silicones solúveis e silicones insolúveis. Eu só não utilizo mais petrolato porque eu já faço low poo há muito tempo, mas eu também não vejo ele como vilão. Como eu disse, nenhum deles vai fazer mal ao seu cabelo, tá? A outra alegação é que esses produtos neles causam uma impermeabilidade no fio, dificultando assim que coisas saiam ou entrem no cabelo de vocês. De fato, isso acontece, tá? O silicone, ele faz isso, o petrolato também. O silicone menos, porque o silicone, ele é um pouco mais poroso, então você até consegue absorver alguma coisa, só que com mais dificuldade. O petrolato, ele realmente causa um filme no fio, mas assim, gente, não tem por que vocês se desesperarem, ficarem loucos com essa informação, porque
lembrem-se, gente, que beleza, faz um filme que dificulta que coisas entrem ou saem, mas entendam que esse dificultar que coisas saiam e entrem também pode ser visto como uma forma de proteção ao seu fio. Por exemplo, se você tem um cabelo que está bem hidratado, que está com a hidratação adequada, que está com todos os tratamentos em dia, se você coloca um petrolato ou um silicone, por exemplo, ele vai ajudar a manter aquela hidratação, aquele tratamento ali no seu fio. Tanto que em breve eu vou trazer um vídeo falando sobre essa questão de clima e cabelo. E assim, gente, silicones, petrolatos, eles ajudam a criar esse filme e ajudam com que o cabelo não perca tanto, né, em relação ao clima. Então, se você levar em consideração esse ponto de vista de que ele faz um filme, também é legal você levar de forma positiva, porque ele realmente vai ajudar a proteger seu cabelo. Assim como um óleo faz, o silicone, o petrolato, ele também faz, tá? Então, além dele proteger, ele vai ajudar também a reter o tratamento que você fez ali no cabelo. Então, hoje em dia, em relação a esse petrolato, silicone ser vilão, gente, eu realmente não acredito nisso, tá? Eu acho que eles são apenas componentes que estão aí, que tem pontos negativos e pontos positivos, a depender da forma que você enxerga ele. Então, primeiro, eles não são vilões, eles não tratam, mas também não fazem mal, eles criam filme, mas também ajudam a proteger e a reter o tratamento no fio. Então, vamos pro próximo tópico, que é relacionado ao sulfato, gente. Pois é, depois da era, né, dos petrolatos e silicones serem considerados vilões, chegou a época do sulfato, e que eu acho que até hoje muita gente tem medo de utilizar sulfato. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso aqui agora, tá? Muita gente traz como alegação que o sulfato, ele é o problema e que os petrolatos e silicones, eles são problemáticos, porque para você remover principalmente os derivados do petróleo, ou seja, óleo mineral, parafina líquida, petrolato, você precisa de um sulfato mais forte. Então, as pessoas alegam que isso vai trazer uma cadeia que você vai precisar usar muito sulfato e que isso pode acabar danificando o seu cabelo. E aí, de alegação, muita gente traz que o sulfato acaba ressecando o cabelo, deixando o cabelo, né, farofado, acaba agredindo. E hoje, gente, a gente realmente já existem estudos que mostram que um sulfato muito agressivo, aquele sulfato muito forte, né, ele pode remover a camada de queratina mais superficial do fio, causando afinamento, causando ressecamento a longo prazo. Só que aí a questão maior para mim em relação ao sulfato ser vilão é: será que ele de fato é vilão? Ou talvez seja a forma como a gente utiliza ele que pode trazer danos. Porque, por exemplo, gente, como eu falei pra vocês, há muito tempo atrás eu era aquela pessoa que era low puser e só vivia utilizando produtos liberados para as técnicas, tá? Ou fazendo co-wash. E eu lembro muito bem que nessa época, gente, eu tive um probleminha de caspa, tá? Foi a partir dessa época aí, não estou dizendo que foi o low pool, no pool que fez isso com o meu cabelo, mas nessa época eu comecei a ter alguns probleminhas de caspa, aquela caspa úmida, às vezes uma caspinha, sabe, que aparecia no meu couro cabeludo. E aí hoje, gente, eu demorei muito tempo para descobrir isso, tá? Hoje em dia, eu acho muito importante a quantidade de lavagens e acho também essencial que a gente não deixe de utilizar o sulfato, tá? Porque o sulfato, ele vai de fato ajudar a remover qualquer acúmulo de sujeira que esteja ali no nosso fio, e ele também vai ajudar a manter o couro cabeludo limpo. Então, assim, em contrapartida que realmente um sulfato muito abrasivo, muito agressivo, ele pode danificar seu cabelo, o sulfato, se utilizado de forma adequada, ele também ajuda e muito, gente, a manter a saúde do couro cabeludo. E entendam, se o seu couro cabeludo está saudável, o seu cabelo também está saudável. Se seu couro cabeludo está doente, seu cabelo não vai crescer com qualidade, tá? Vai crescer aquele cabelo fino, você vai ter problema de queda capilar, você vai ter problema de cabelo opaco. Então, querendo ou não, se por um lado ele pode trazer malefícios, ele também pode trazer benefícios. Então, para mim, a relação do sulfato ser vilão ou não depende muito também da forma como você utiliza. E há alguns anos atrás, de fato, a gente tinha uma certa dificuldade de encontrar, por exemplo, shampoos proibidos que contêm um sulfato mais forte, que não fossem tão limpantes, tá? Na época que eu comecei, gente, o Noilopo, que foi bem na época que a Lola Cosméticos chegou aqui no Brasil, a gente não tinha muita opção e, de fato, quando eu entrei no Lopo, eu senti uma diferença incrível, sabe, no meu cabelo. Só que aí, a longo prazo, também não vou colocar a culpa total no low pool, pode ser também meus hábitos, que hoje em dia eu também mudei e melhoraram muito a qualidade do meu cabelo,
Mas hoje em dia, gente, eu não abro mão de utilizar um shampoo com sulfato uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez no mês, a depender da necessidade que eu sinto em relação ao clima, ao ambiente, à minha rotina, à minha oleosidade, sabe? Então, eu já vi vários médicos, inclusive, falando que pessoas que têm um cabelo muito oleoso não podem abrir mão do sulfato. Que pessoas, de fato, que têm um couro cabeludo mais seco, podem até utilizar os shampoos que são mais leves, né, liberados low, até fazer co-washes, porque isso vai ajudar a não inflamar o couro cabeludo. Mas é importante, gente, que vocês entendam que não existe um vilão, sabe? O sulfato é vilão. Não, ele pode ser vilão de fato se você utilizar ele de forma indiscriminada, não levando em consideração a sua singularidade e suas necessidades, entende? Então, como eu falei, hoje em dia, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu faço low poo, mas eu faço low poo utilizando também o sulfato forte, mesmo sem precisar, porque eu não utilizo nada que seja fora das técnicas que tenha necessidade de utilizar o sulfato. Mas eu faço isso para manter meu couro cabeludo o mais saudável possível, fazendo higienização, e caso exista algum acúmulo de produtinho ali, eu consigo remover com o sulfato mais forte. Então eu entendo muito quem tá entrando nesse universo, né, de no e low poo, que fica morrendo de medo. Eu já vi, gente, aquela questão do terrorismo, né, das pessoas dizerem, nossa, mas se você pega em um produto que tenha petrolato e você passa no seu cabelo, isso vai entrar no seu cabelo, vai impregnar e vai ser difícil de tirar. Não, gente, calma, tá? Até porque o petrolato, os derivados de petróleo, eles conseguem sair até com o tempo também, tá? Não só utilizando o sulfato forte, que é o sulfato recomendado para fazer a remoção deles, mas também já vi estudos mostrando que o petrolato, mesmo que você não utilize um sulfato forte, ele vai saindo com o tempo. Demora muito mais, mas ele vai saindo aos pouquinhos, assim como também os silicones. Mas se isso acontecer, gente, não tem problema, tá? Você não precisa ficar desesperado. Ai, meu Deus, peguei aqui, eu utilizei um pente que uma pessoa que usa petrolato utilizou. É só você utilizar o sulfato. Utilizar o sulfato de forma moderada, utilizar o sulfato de forma tranquila. Existem hoje em dia shampoos que são muito bons, muito suaves. Inclusive, gente, eu tenho aqui shampoos proibidos para as técnicas, que são muito mais suaves, inclusive, do que shampoos que eu tenho que são liberados low poo. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Eu acho que mais importante do que tudo é a gente utilizar nosso bom senso, nossa leveza, para não ficar também na pira, né, gente? Porque se a gente for por tudo que a gente escuta aí, né, nas redes sociais, na internet, da galera falando, né, sobre o low e no poo, que não pode utilizar sulfato, não pode utilizar petrolato, não pode utilizar silicones, a gente pira. E tem outra coisa que muita gente alega, que é a questão do acúmulo. Muita gente utiliza esse argumento para dizer que, mas o petrolato, ele se acumulado, ele vai deixar nosso cabelo opaco, assim como os silicones, esses produtos, esses componentes que são proibidos, eles podem acumular no nosso cabelo, deixar ele hidrofóbico, que em breve eu vou até trazer um vídeo sobre isso. Hidrofóbico é aquele cabelo que tá com cheio de produto acumulado, que a gente não higieniza direito, e aí não consegue receber nada, né? Ele fica meio opaco, não recebe tratamento, enfim, só pra vocês entenderem, tá? E muita gente faz essa alegação, mas, gente, isso não vai acontecer apenas com produtos proibidos, tá? Isso pode acontecer também com produtos liberados. Isso vai depender muito mais da forma como você está higienizando o seu couro cabeludo, o seu cabelo, do que se o componente é proibido ou não, tá? Porque isso pode acontecer de fato com petrolato, com óleo mineral, com silicone insolúvel, com silicone solúvel que é liberado para as técnicas, com óleo, com qualquer produto que você utilize e não higienize corretamente seu cabelo. E com higienização eu digo, tanto você pode utilizar os sulfatos proibidos, quanto também com os sulfatos que são liberados low poo. E não só os sulfatos, mas também os anfóteres que são utilizados no co-wash, tá? Então é importante que vocês entendam isso, que esse acúmulo ele pode acontecer, gente, para quem faz no, para quem faz low poo, mesmo utilizando todos os componentes que são apenas liberados para técnica, assim como pode acontecer também para quem utiliza os proibidões e não tá fazendo a higienização correta, entende? O mais importante aqui em relação ao acúmulo é a forma que você está higienizando o seu couro cabeludo e o seu cabelo. Então, para mim, como vocês já viram, não existe nenhum vilão. Acho que a questão da vilanice está mais ligada à forma como a gente utiliza cada um desses componentes do que, de fato, os componentes serem vilões ou não. É mais ou menos, trazendo assim, gente, essa comparação é muito esdrúxula, tá? Mas é aquela coisa tipo, arma mata? Não, a arma não mata. Quem mata é a pessoa que está ali atrás da arma,
dando tiro, né? Então, o sulfato ele prejudica o cabelo? Não necessariamente. O que pode prejudicar é a forma como a gente está utilizando o sulfato. O petrolato, o silicone, ele prejudica? Não, ele só vai trazer algum malefício se a gente utilizar ele de forma indiscriminada e não fizer a higienização correta. Então, para mim, não existe nenhum vilão, tá, gente? É realmente a gente observar a forma como a gente está utilizando cada componente. E é isso, meu amor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, você já sabe. Deixa aqui nos comentários ou fala comigo em alguma das redes sociais que vão passar por aqui, tá? Se você é novo, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esquece de se inscrever, tá bom? Chega aqui perto, vá. Chega aqui perto, vá lá. Um cheiro. E até a próxima, tá bom?